Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A demissão de Luiz Ubeldia do comando técnico do São Paulo nesta segunda-feira pegou os torcedores de surpresa e desencadeou uma onda de manifestações nas redes sociais. Segundo publicação do Clube Paulista, a saída foi em comum acordo entre ambas as partes, mas não convenceu. O treinador argentino, que havia chegado ao clube em abril de 2024, deixa o tricolor em meio a um momento de instabilidade no Brasileirão Betano 2025 e com a torcida dividida, mas em grande parte solidária ao ex-comandante. Nos comentários das publicações oficiais do clube, os são paulinos expressaram frustração e indignação com a diretoria. Mais um que se vai sem ter culpa, desabafou um torcedor. Zubeldia tirava leite de pedra. O problema não era ele, disse outro. O São Paulo ocupa atualmente a 14ª colocação com apenas 12 pontos e a má fase do time no Campeonato Brasileiro teria sido um dos fatores que pesaram para a partida de Zubeldia. Mas, para os torcedores, o técnico vinha fazendo o possível com um elenco limitado e desfalcado. Fez milagre com o que tinha, publicou um usuário. Outro completou, sempre respeitou a camisa, foi embora sem merecer. A rejeição maior recai sobre a diretoria e parte do elenco, com cobranças por uma reestruturação mais profunda no departamento de futebol, apontando a instabilidade como reflexo da falta de planejamento. Enquanto a diretoria não mudar, nada vai melhorar, escreveu um seguidor em tom crítico. Alguns são paulinos chegaram a mandar mensagens citando o nome ex-treinador com pedidos de desculpas pela falta de comprometimento do clube com o seu trabalho. Agora, o clube já trabalha nos bastidores para anunciar um novo nome. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Do Crespo aí pensando nas competições esportivas, claro, a grana está curta, né? Então esse é um ponto importante também que envolve o São Paulo. E quando a gente fala de janela de transferência, de mercado da bola, a gente sempre para nessa questão. Mas do ponto de vista esportivo, tem que, né? Precisa melhorar aí no Campeonato Brasileiro e seguir avançando nas Copas. Não, e tem, assim, algumas carências o elenco do São Paulo. Por exemplo, vai buscar jogador de lado de campo. Até se especulou o nome do Patati, Wesley Patati, mas isso não vai acontecer, que está com uma questão lá em Israel, tudo que está acontecendo lá no país, a questão dos confrontos, né? Isso poderia fazer com que ele saísse do país e viesse por empréstimo, mas o São Paulo não está tentando. Está tentando outros nomes, ou pelo menos sonda outros nomes. Posso falar sobre isso daqui a pouco, mas assim... É um São Paulo que vai chegar, vai sentar com um novo treinador e vai avaliar o que é carência. Porque tinha uma análise quando estava com o Zubeldia, estava trabalhando em cima disso, só que agora muda um pouco o foco, porque é outra cabeça, outro treinador, né? E é uma situação que pode até mudar o sistema de jogo. Lembrando que com o Hernan Crespo, o São Paulo jogava com 3 zagueiros. 3 zagueiros, jogava com um volante de contenção. Aliás, o Luan deve estar assim, né? O Luan deve estar assim, né? Porque ele está fininho, está pronto para jogar, está louco para ter uma oportunidade. E ele fez só um gol na final quando o técnico era o Crespo. E o Crespo gosta muito do Luan. Então, assim, o Luan já pode esfregar as mãos porque ele deve voltar ao time. Ou deve voltar a ter oportunidades, a ser relacionado. Então é um São Paulo que agora vem com uma nova comissão técnica, a ver também quem vai ser a comissão técnica do Crespo. E esses detalhes devem ser definidos hoje, né? São a gente esses sabe detalhes que vai ter uma reunião ainda hoje para fechar de vez esse acordo e aí definir tanto a comissão quanto pontuais, reforços que precisa, enfim. Então... Análise do atual elenco. Exato. E assim, não me parece que o Alejandro Corran venha, que é o preparador físico que esteve com o Crespo na última passagem, né? Entendo E a preparação física foi questionada. Foi questionada na época, na época. E até é engraçado, porque essa coisa de marcação individual que o Crespo fazia no São Paulo, caça, ele sempre fazia marcação individual, caça. E o Crespo fazia aquilo com o São Paulo por causa do elenco que tinha. Pela característica do elenco. E o elenco que o São Paulo tem hoje é um meio-campo mais técnico, né? Não é um meio-campo tão mordedor. Não, nada mordedor. É mais técnico. A ver também como é que vai se desenvolver o sistema desse time. É que ele vai se encaixar o elenco e o elenco a ele também, né? E assim, óbvio que a gente faz os dois lados, né? Teve muito jogo que o São Paulo fez com o Crespo que o São Paulo também não tinha
não conseguia atacar. O São Paulo tinha certa dificuldade de criação, tinha características diferentes. O armador do time era o Benítez, um jogador que se machucava muito, um jogador até um meio-campista lento, diferente do que tem hoje com o Oscar, com o Lucas, que é mais mobilidade no meio. Então, a ver como esse elenco vai se comportar fechando aí a contratação do Crespo. Muito bem, pode assinar hoje, anunciar hoje ainda, então, né? Exato. Aí ele já chega e já começa a trabalhar com tudo isso que a gente está Conhecendo o São Paulo, ou conhecendo o bastidor de São Paulo, ou as coisas acontecem de maneira rápida, demais até, ou então fica se postergando, sei lá, 2, 3 dias para fechar esses detalhes. Não acredito em algo de 2, 3 dias. No máximo amanhã cedo, acho que já está anunciando. A tendência é a qualquer momento. A qualquer momento. Próximas horas. Nas próximas horas, pode pintar aqui, claro, pintando aqui no De Primeira, a gente traz para vocês, isso é óbvio. Hernanzito, a gente vai chamar o Braz agora, mas para a gente finalizar, temos outras novidades ou potenciais novidades aí no mercado da bola? Tem Biel também sendo cogitado. Aliás, você vai ter uma pergunta no chat aqui sobre ele. O Biel é um jogador que está hoje no futebol europeu. O Biel tem essa possibilidade de permanecer lá. Vamos começar aos pouquinhos, tá? Robert Arboleda novamente está sendo cobrado na justiça. O zagueiro está sendo acionado por quebra de contrato. De novo, né? Ele é alvo de uma cobrança de R$800 mil, de acordo com o portal Avante Meu Tricolor, do jornalista Rafael Emiliano. Quem o está cobrando é a empresa Tudo Bem Administração de Bens. Eles estão acusando a Arboleda de quebra de contrato, como eu falei anteriormente, bem como a empresa Eurofoods, né, que agenciava o jogador e também o processou. A Tudo Bem teria cedido R$400 mil para a Eurofoods com o aval de Arboleda. Isso lá em 2020, viu? Com isso, a empresa teria direito a receber 12,5% de todos os direitos decorrentes do contrato de intermediário entre Eurofoods e Rada com o jogador equatoriano. O representante jurídico da autora da ação alega não ter recebido nenhum centavo da Eurofoods e nem de Arboleda. Muito menos teria sido informado de qualquer remuneração e ganhos recorrentes do contrato de intermediação, tá? Vale lembrar também que a Arboleda foi acionado recentemente pela Eurofoods. Lá em 2022 deu mó rolo esse negócio aí, viu? O Arboleda teve até bens penhorados, etc. A dívida era de R$3 milhões, mas subiu para quase 8 milhões. Inclusive teve conta bloqueada. O São Paulo entrou em ação nessa situação para ajudar o zagueiro que estava passando por apuros, né? Contribuiu como forma de garantia para renovar o contrato aí do jogador até 2027. O Casares entrou como uma espécie de... vamos colocar um fiador, tá ligado? Enfim, o clube segue dando auxílio ao zagueiro, que tem mais esse abacaxi aí pra descascar, né? Um jogador completamente maluco, Arboleda, principalmente na questão financeira. Ele colocou dente de diamante agora, né? Falando em zagueiro, a renovação de contrato de Alan Franco parece ter destravado. Como eu noticiei há algumas semanas, o São Paulo tem um avanço com o jogador já há um bom tempo. Tempo de contrato e salário já estão todos alinhados com o atleta já há algumas semanas. O que impede o anúncio oficial é uma dívida que o clube tem com os representantes do atleta, referente a luvas desde a chegada do Alan Franco. Nos últimos dias, essa situação teve uma grande novidade. O São Paulo entrou em um acordo com os empresários de Alan Franco. Recentemente, o clube vai usar parte da grana da venda de Ângelo para dar um sinal em relação ao pagamento total da dívida que o clube tem. Pagará uma parte e o restante será pago em algumas parcelas a prazo, né? Aquele boleto das Casas Bahia que você conhece, carnê, né? O Ângelo ele vai ser vendido para o Strasbourg da França por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual. Valor que será pago em duas parcelas iguais de 2,5 milhões de euros, a primeira parcela já sendo paga nesse mês e parte do valor será usado para um acordo, por um acerto, com Alan Franco. Alan, que deve assinar com o São Paulo por 4 temporadas, rapaziada, entre 3 e 4 temporadas. Apesar disso, a venda do Ângelo foi ridícula, né? Um péssimo negócio, ainda mais para um zagueiro que poderia valer 15 milhões de euros mais pra frente, agora vai ser vendido por 5, né? Assim,
péssimas escolhas, dessa péssima gestão, dessa fraca gestão, que eu vou falar mais sobre ela ainda nesse vídeo. Em contrapartida, Alan Franco ficará no São Paulo. Gostaram dessa estratégia traçada pela diretoria? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito e muito saber, fechou? Vamos para as informações aí que interessa. O técnico Luiz Ubeldia não é mais técnico do São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, mais precisamente às 11 e pouco da manhã, o São Paulo anunciou a demissão ou a saída do treinador em comum acordo. Foi uma rescisão amigável, né? O São Paulo não terá que pagar a multa rescisória porque o Zubeldia pediu demissão. Inclusive o Zubeldia já tinha pedido demissão após a derrota contra o Vasco na semana passada, retrasada, né? Mas a diretoria o convenceu de permanecer, pelo menos por hora. Em conversa com pessoas próximas, Luiz Ubeldia externou que sentiu a pressão e que voltaria a pedir a demissão no São Paulo. E pessoas próximas, inclusive, o incentivaram a pedir demissão, tá, rapaziada? É isso mesmo. Não se iludam, tá? A atitude partiu do Zubeldia e não dessa diretoria fraca, patética, manipuladora, covarde, tá? O Zubeldia deixa o São Paulo após 85 partidas, 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. 32 cartões amarelos e 3 vermelhos. O São Paulo se encontra invicto na Libertadores. O Zubeldia deixou o São Paulo invicto na Libertadores, rapaziada. Você tem noção? Mas deixou o clube também flertando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que era a maior preocupação. Pra você, a demissão de Zubeldia foi uma boa? Foi na hora certa? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. E aí, nessa questão aí da demissão do Zubeldia, eu queria trazer pra vocês algo que pra mim fez com que o Zubeldia fosse demitido praticamente, né? Porque o Baby, ele soltou uma postagem, né? E nela, ele posta o seguinte, abre aspas, isso aconteceu há 2 dias mais ou menos, tá? A bola está com você e mais ninguém, Júlio Casares. O CT da Barra Funda precisa de 100% de profissionalização técnica. Chega de conselheiros mandando no futebol, chega de Belmonte, Chapecó, Nelson e mais. Olha só o que o Baby falou. Muricy, ídolo que precisa ter atitude. E a melhor seria parar. Ou seja, fecha aspas, né? O Baby tá pedindo a saída de Muricy Ramalho do São Paulo. Não só do Muricy, mas também do Belmonte, do Chapecó, do Nelsinho, né? Depois tem até o Rui Costa entra na parada. Enfim, aí ele fala sobre o Zubeldia, abre aspas. Zubeldia, cara firmeza de caráter, mas que não consegue fazer mais o time jogar. Tem que levar em conta todos os problemas citados acima, mas chegou no nível que 90% da torcida quer a demissão. E aí, pro bem do São Paulo, é melhor sair. E só o presidente tem o poder da caneta. Se tem um culpado na diretoria, na preparação física, no departamento médico, no refis, no desempenho, no treinador, é só o presidente que pode mudar isso, fecha aspas. Ele ainda fala que se o Casares não fizer isso, vai virar um presidente omisso, etc. E pasmem, a saída do Zubeldia não partiu do Júlio Casares. Foi o Zubeldia quem pediu a demissão. Ou seja, o Casares continua sendo omisso. Essa diretoria continua sendo omissa. E ainda piora, tá? Eu vou trazer mais informações porque piora. Agora, Casares omisso, Belmonte omisso. Belmonte vai embora? Estão pedindo a saída do Muricy, mas e o Belmonte vai embora? O Belmonte vai ficar, vai permanecer? Irregular no cargo? Lembremos que o Zubeldia, gente, era um dos problemas do São Paulo, porque não conseguia fazer o time jogar. Só que ele não era o principal problema do São Paulo, nunca foi. E a gente sempre deixou claro aqui que o Zubeldia nunca foi o maior problema do São Paulo. Ele tem que ser cobrado e não bajulado como muitos baba-ovos estavam bajulando e passando pano para todos os erros do Zubeldia. E era isso que me irritava, porque muitos baba-ovos da imprensa, chapa branca, passava pano pro Zubeldia mesmo com os erros dele. Ok? Mas ele tem as suas qualidades. Não era só defeitos. Fato. Só que não tava conseguindo extrair mais do time e eu vinha falando pra vocês isso há muito tempo. O São Paulo não tem 5 bons jogos com o Zubeldia, mesmo com o time titular, mesmo com todos os jogadores ali cascudos em campo, ok? Só que ele não era o maior problema. O maior problema do São Paulo não é treinador, e sim essa diretoria incompetente que por conta de política está fazendo o São Paulo entrar no limbo. Que por conta de politicagem, de favorzinho, mantém o Belmonte irregular no cargo que exerce. Enfim, vamos continuar com as informações aqui, porque de acordo com as primeiras informações e as últimas também, Hernan Crespo é o plano A da diretoria tricolor. Crespo está livre no mercado após deixar o Al-Ain no começo do ano. Ele tem identificação com o clube, conquistou o Paulistão de 2021 pelo tricolor, tirando o time da fila de quase 15 anos, inclusive.
essa camisa aqui, rapaziada, é em comemoração ao título do Paulistão, ó. Em 22 aqui, né? Em São Paulo, renascemos, campeão paulista de 2021. A camisa aqui em comemoração, que saiu por R$100 essa camisa, inclusive, né? Pelo tricolor, Hernan Crespo fez 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Hernan Crespo quer voltar ao São Paulo e já negocia o seu retorno, viu, rapaziada? Eu falei sobre o desejo de Hernan Crespo voltar aqui no canal já há muito tempo, né? E no canal principal eu falei hoje pela manhã, não acreditando que isso seria possível agora, né? Segundo André Plihal, as negociações pela contratação de Hernan Crespo estão avançadas, o que me surpreende muito, ainda mais por se tratar de uma volta do Crespo com essa mesma gestão que o demitiu de forma covarde em 2021. Tanto que a torcida do São Paulo não aceitou a demissão do Hernan Crespo naquela ocasião. No jogo do Rogério Ceni, lá no Morumbi, quando a torcida foi pro estádio, né? A torcida cantou o nome do Hernan Crespo. É isso mesmo, a torcida gritou o nome do Hernan Crespo. A identificação da torcida com o Hernan Crespo, eu adoro o Hernan Crespo. Critiquei muito aqui, com razão, porque ele não tava fazendo o time jogar, mas eu adoro o Hernan Crespo, tanto que eu tenho essa camisa até hoje, né? André Hernan afirma que São Paulo e Hernan Crespo discutem a multa da última passagem que até hoje não foi paga pelo São Paulo. Parabéns, Casares, vocês são gênios. David Belmonte, vocês são gênios, vocês não pagaram uma multa de 2021. Cupuleco agora. Por conta dessa multa, o São Paulo já foi até acionado na FIFA, viu? É impressionante. A ideia da diretoria é colocar o valor diluído no salário do técnico num novo contrato, né? Hoje, o São Paulo contatou Hernan Crespo, recebeu uma resposta positiva desde os primeiros contatos. O clube também já sabe das bases salariais e deve avançar nas próximas horas por um acordo. Uma reunião está prevista para as próximas horas para fechar negócio com Hernan Crespo. Na minha opinião, trocar Crespo por Zubeldia, não sei, viu? Mas eu adoro o Crespo, cara, eu adoro o Crespo. Mas se tiver que criticar, vou criticar e ponto final, tá? O Crespo que inclusive se complicou muito no Campeonato Brasileiro naquela época, isso me assustou na época e agora me assusta ainda mais, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer o time jogar agora. Você acha uma boa volta de Hernan Crespo ao São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se o Crespo voltar, que traga o Rigoni de volta e o grande futebol que o Rigoni apresentou em 2021, né? Porque depois que o Crespo foi embora do São Paulo, o Rigoni nunca mais jogou. A negociação pela contratação de Crespo caminha muito bem e hoje ainda teremos aí uma definição, um avanço e provavelmente o anúncio oficial, tá? Já tem um acerto, já tem até acerto salarial com o Crespo. Vamos aguardar. Inclusive, falando no Crespo, eu quero trazer aqui pra vocês, porque muita gente fala assim, mas o Crespo é igual o Zubeldia. Porque não sei o que, o Zubeldia não fica muito atrás do Crespo, não. Será mesmo? Olha o time que o Crespo foi campeão paulista contra o Palmeiras do Abel Ferreira, ó. Thiago Volpi no gol, Arboleda, Miranda e Léo Pelé na zaga, Igor Vinícius na ala direita, Luan e Lisiero no meio de campo com Gabriel Sara, Reinaldo na ala esquerda, Igor Gomes como segundo atacante e Pablo como o centroavante, tá, rapaziada? E olha esse banco de reservas, Lucas Perry, Orejuela, Bruno Alves, Wellington, o William, Nestor, Hernani, Shailon, João Rojas, Galeano, Luciano e Éder, o Cheddar, é isso mesmo. Então, por isso que eu falo, gente, as desculpas dos Uberlovers era, o elenco curto, o Zubeldia não tem material humano. Você acha mesmo que o time de hoje é melhor do que o time de 2021, que São Paulo foi campeão com o Crespo? Pelo amor de Deus, convenhamos, né, gente? Enfim, outros nomes que surgiram para substituir o Zubeldia foi o de Tite, Luxemburgo, Pedro Caixinha e Juan Pablo Vojvoda. O Pedro Caixinha, inclusive, teria agradado a diretoria São Paulina, viu, nação? Mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, o clube não conversa com ele neste momento, né, pela vinda do Pedro Caixinha, mas é um nome que agradou bastante, sim. A prioridade da diretoria é a volta de Hernan Crespo, ponto final. Um nome muito pedido por torcedores nas redes sociais nas últimas horas é o de Juan Pablo Vojvoda. O treinador estava na berlinda lá no Fortaleza, podia cair a qualquer momento, estava pressionadíssimo, ainda está, né? Pra mim, seria um nome espetacular, eu aceitaria muito, muito fácil. Mas, para minha tristeza e de muitos, Vojvoda está descartado no São Paulo neste momento.
o nome desse argentino não está na pauta do tricolor não neste momento, tá? O Fortaleza, inclusive, soltou uma nota oficial confirmando a permanência e o apoio a Juan Pablo Vojvoda por lá, rapaziada. Acredito que até por isso o São Paulo não colocou o nome do Vojvoda, do argentino, em pauta neste momento, né? O argentino que o São Paulo quer e vai contratar e vai fechar negócio nas próximas horas é o de Hernan Crespo. O assunto tá praticamente encerrado. Apenas detalhes burocráticos separam Hernan Crespo do São Paulo e o anúncio oficial. Crespo tem que ser muito respeitado, porque o que essa diretoria fez com ele, essa diretoria covarde fez com ele, foi um negócio absurdo. Inclusive, essa frase que eu tô aqui usando na camisa do São Paulo, que foi a camisa que o São Paulo fez pro Crespo, essa frase ela foi apagada do vestiário do São Paulo quando o Crespo foi demitido. Uma atitude covarde. Aí eles falaram assim, mas vai ser colocado em outro espaço. Cadê? Até hoje nada. Se eu fosse ele, se eu fosse o Crespo, eu não voltava com essa gestão não, mas ele é muito melhor que eu como pessoa. Por isso eu o valorizo e muito. Torcerei muito por ele aqui, mas se tiver que criticar, eu vou criticar e ponto final, tá? Mas entre Vojvoda ou Crespo, quem você traria pro São Paulo, hein? Comente aqui abaixo. E só pra constar, Vojvoda era quem o São Paulo queria trazer, tá? Gente, mas como o São Paulo soube que o Fortaleza não iria demiti-lo, optou por correr por Hernan Crespo e o acordo está muito, muito, muito perto de ser oficializado. Hernan Crespo, pode cravar aí, hein? Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. Onde as pernas não chegar, o coração vai alcançar e vai alcançar a glória eterna, a Libertadores com... Mas o dentro reflete... Não, claro, reflete, mas tanto que o Palmeiras está na Times Square, eu tô aqui. Mas eu tô falando assim, dentro de campo, é o que você falou dos resultados, né? Esse valor é bom. Você vai conquistar o título aqui. Você é azedo, mas você é bom. Eu sou gente boa. Você tá aqui, os caras estão na Times Square. Até que ele não é tão bravo. Quando ele chegou no corredor, eu levei um susto. Eu já fui um cara muito feliz. Toda hora eu tenho que botar, porque eu não gosto de palavrão. Eu não falo palavrão no meu canal. Ele... Eu não falo palavrão. É o fanático que fala. Mas o meu desespero é esse. A gente tá aqui, os caras estão lá, mas dentro de campo, é o que você falou, vai conquistar um título aqui, outro ali. O São Paulo eliminou o Palmeiras aí, no Copa do Brasil, eliminou... Mas dentro de campo eu não vejo uma diferença tão grande, não vejo o time do Palmeiras assim tão espetacular, mas é um time sólido, tem o melhor treinador, a melhor estrutura. Tem banco de reserva. Tem tudo. Então, você vê, o Veiga era o craque do Palmeiras. Há quanto tempo que ele não joga? E o Palmeiras que eu falo do Palmeiras continua do mesmo jeito. Que eu falo Saiu do Palmeiras, o Hendrick. Continua do mesmo. Agora vai sair o Estevam, vai continuar. E o que eu falo do Palmeiras é o seguinte, é mérito. Não é pra ter ódio do Palmeiras, que o Palmeiras está na Times Square, só um pouco. Mas é mérito, os caras estão lá por merecimento, não é por acaso. Mas não também é porque por os deuses do fracasso futebol... dos outros. Sim, mas por causa do mérito deles. Então, Sim, tem, não é porque a Nossa Senhora da Pequena Área, o deus do futebol, falou, não, vamos transformar o Palmeiras... Porque eu escuto muita gente assim falando, Barolo, você não pode criticar o Casares, o São Paulo tá falido. Quem faliu? Eu? Fali? Eu que endividei o clube? Foi o Leco. Quem era o vice-presidente do Leco? Quem estava junto com o Leco? O Casares. Mas foi o Aidar. Quem era o vice do Aidar? O Casares. Essa mesma turma. O torcedor do São Paulo que está nos assistindo agora em casa, no celular, ele está muito falando assim, mas o Barolo está muito pessimista. Não, os caras estão me chamando de louco. Eu falei que o São Paulo ia ser campeão da Libertadores, que eu sou otimista demais. Que eu falei mas mudou. Não, mudou que eu quero que não caia. Eu quero que eu sou tripolar. Daqui a pouco eu não estou pensando tudo diferente. Se começar o programa agora, eu já penso tudo diferente. Mas a preocupação, eu não estou pessimista, eu sou realista e triste. Esse é o problema. Eu vou chamar, vamos deixar o Barolo, Murilo, vamos deixar o Barolo com um pouquinho, uma pitadinha de invejinha. Não. Vamos chamar o Henrique André lá de Nova York. Que ódio. Vamos ouvir os torcedores do Palmeiras aí. Ô Zé, deixa um pouquinho o rostinho do Barolo para as pessoas verem como que é o semblante da inveja, aquela invejinha dele. Então vamos lá com o Henrique André e deixa o Barolo na janelinha aqui para a gente ver a invejinha dele assim. Vamos lá. Fala, Benja, um abraço pra você, E hoje não é domingou não, tá? Hoje é Sandou. Pois é, estamos aqui nos Estados Unidos, dia de estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, 19 horas contra o Porto. A gente tá no shopping, no American Dream. E olha só, as principais taças do Palmeiras estão expostas por aqui e já tem palmeirense presente na área. Vamos conversar com a turma aqui, Benja. Vem cá, meu amigo, como é que você chama? Fernando. Fernando, ontem o Flaco Lopes falou que esse é o verdadeiro Mundial. Só que o palmeirense também tem no coração o Mundial de 51, né? Com certeza. E todos os rivais choram por isso, né?
porque foi o primeiro campeão mundial, e reconhecido pela FIFA, né? Melhor. São de onde, cara? Sou de Florianópolis. São Paulo, Caíras. São Paulo. Cadê a taça? Continuando Tá com atrás você dele, a aqui. taça mundial? O coração tá batendo mais forte, porque agora a bola vai rolar e acabou o mistério, acabou o segredo. Vai vir a equipe portuguesa pela frente. Exatamente. Assim, é o segundo mundial que eu participo, né? Mas esse realmente tem uma sensação diferente. Tem muito palmeirense. Desde o avião já viemos fazendo bagunça, né? Assim, cantando o hino. Então isso é uma coisa bem... que deixa nós motivados, né? Não vejo a hora, tanto é que eu já tô aqui, né? 7 horas antes de começar o jogo, já tô esperando aqui do lado do estádio. Eu sabia que ia ter palmeirense, eu falei, não vai ter erro. Perdão o seu nome, rapaz. Alisson, coração a mil aí pra esse jogo. Tá 24 horas de voo para chegar aqui, o coração tá daquele jeito. E aproveitar a oportunidade de quando teve o empate, então a grande chance da gente ficar em primeiro no grupo ganhando esse jogo, né? Cara, ontem teve uma invasão palmeirense na Times Square, aquela coisa de arrepiar. Tava lá? Não tava. Cheguei agora na madrugada aí, 1h da manhã aí. Só que hoje a invasão vai ser no MetLife. Vai ser. Todo mundo tá vindo pra cá, a gente tá às 14 horas, já tá combinando de estar todo mundo junto aí. E vai ser aquela festa, né? Se Deus quiser. E a gente falando de Abel Ferreira, né? Vai enfrentar um clube português, falou que não quer saber do Porto hoje. Só que o palmeirense também vive aquela expectativa da renovação. E tá caminhando, tudo leva a crer que vai ficar mais tempo no Palmeiras e é o projeto da Leila. A gente espera que ele fique aí até o último mandato da Leila e continue muitos anos pro Palmeiras, né? Hoje eu acho que o maior reforço pro Palmeiras é a continuidade do Abel. E vai vir, a taça aqui, o troféu, vai. Tem um espaço pra taça do Mundial por aí. Mais uma, né? A de 51 tá aí, vai ficar do ladinho. Vai ficar do ladinho aqui agora, se Deus quiser. Tá certo, vamos mostrar mais gente aqui, Vem cá, tá filmando aqui também. Mulherada presente também, como é que você chama? Bruna. Vamos olhar pra lá, Bruna, por favor. Oi. Expectativa pra ser estreia, o que você acha, como é que o Palmeiras vai lidar com esse jogo? Com certeza a gente vai levar pelo menos de 1-0 ou vai ser 2-1 pro Palmeiras, com certeza, tô bem confiante. Tá animado o torcedor palmeirense. Gente, não para de chegar palmeirense por aqui, viu, Benja? Não para de chegar palmeirense. Pessoal, e aí? Expectativa, como é que vai ser essa estreia do Palmeiras? 2-0, vamos jogar, vamos sair jogando fácil, tocando a bola e fazendo o que o time faz de melhor, que é fazer os gols e converter para a torcida aqui dos Estados Unidos. E essa torcida que tá aqui faz barulho ou só na Times Square? Aqui também faz. Vamos juntar aqui também, então vamos gritar Palmeiras aí, galera. Vamos ganhar pouco! Se depender da animação, caneca já peidou, né? Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco! Ô Benja, e é assim, esse é o clima aqui antes do jogo, mas a gente já marca a presença, valeu demais. E hoje, Sandou na CNN, Sandou com o Benja e Palmeiras em campo, estreia no Mundial, tomara que seja com vitória. Um abraço, Benja. Sabe o que me dói mais? O que me dói mais não é porque é o Palmeiras, imagina, isso é legal pra caramba, imagina como a torcida do Palmeiras tá feliz. Não tem roupa pra usar no Mundial, né? Mas imagina como eles estão felizes, estão lá com todos os méritos. O que me deixa triste é assim, quando que eu ia imaginar, eu que vivi, eu não sei se é uma maldição ou uma bênção, ter visto o São Paulo ganhar tudo, né? Porque hoje é uma maldição, você lembra daquilo, você chora. Mas quando que eu ia imaginar que eu ia estar aqui, com o São Paulo na situação que está, e vendo qualquer clube, pode ser o Palmeiras, o Flamengo, e não o São Paulo. Não tem nada contra o Palmeiras, está lá por mérito o Fluminense, o Flamengo, mas o São Paulo não está lá. Porque, Benja, na verdade, o que me incomoda não são os outros clubes, eu não tenho ódio do Palmeiras. Eu acho legal pra caramba na Times Square, a torcida do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, mas o que me incomoda é o São Paulo não tá. O São Paulo ter perdido tanto nesses anos todos de não estar lá disputando. E não tá nem perto de estar, como o Santos também, exatamente. Nem perto de estar. Isso que me machuca mais, não é a rivalidade. A rivalidade, claro, que eu não vou torcer pro Palmeiras, porque o Palmeiras cai na primeira tome de 8 hoje. Ô, Calil, o Palmeiras está indo atrás do primeiro Mundial. O mercado da bola vem repercutindo pelos lados do tricolor paulista. O São Paulo vem estando de olho em oportunidades para reforçar o atual elenco do treinador argentino Luis Ubeldia para o decorrer da temporada. Inclusive, o setor ofensivo vem sendo um dos principais focos até o presente momento. Dineno já foi contratado e inclusive veio à tona que ele aceitou reduzir seu salário, comparado com o que ele recebia no Cruzeiro. Além disso, o Clube da Fé estaria de olho em Biel, atualmente no Sporting, e que atuou no Brasil por Fluminense, Grêmio e Bahia.
Paralelo a essa possibilidade, acabou vindo à tona que há interesse em um jogador que passou pelo Santos. Acontece que, neste domingo, o jornalista Daniel Perrone trouxe a informação que a diretoria São Paulina está monitorando a situação do atacante Wesley Patati, revelado pelo Santos e que desde o ano passado está no Maccabi Tel Aviv, de Israel. A intenção do tricolor do Morumbis é que o negócio aconteça por empréstimo, mas os valores da transação acabaram não sendo divulgados. Para conseguir sucesso, os paulistas têm um trunfo. Isso porque atualmente Israel está em guerra com o Irã, e desta forma, o conflito entre os dois países pode facilitar uma chegada de Patati ao tricolor. Vale salientar que ele não teve espaço no Santos, e atualmente tem 21 anos. Desde o começo de setembro de 2024, no Maccabi Tel Aviv, o jovem atacante entrou em campo em 39 partidas, marcando 13 gols e anotando 10 assistências. Os dados são do portal Transfermarkt. Os números pelo Santos, no entanto, são bem mais modestos. Foram 33 vezes que o atacante vestiu, profissionalmente, a camisa do time da Baixada Santista, indo às redes apenas 2 vezes e dando uma assistência. E você, torcedor, o que acha da situação de Wesley Patati? Deixe sua opinião nos comentários.